Olá, pessoas maravilhosas. Vamos começar esse episódio 6, que é um tema que pra muita gente é espinhoso, pesado, mas a gente começou super leve, rindo, brincando, porque temos mulheres maravilhosas aqui hoje com minhas convidadas. Hoje é o episódio número 6 do Pod na Bolsa. Você que acompanha a gente, ó, já começa dando like, tá? Porque o YouTube só entende que o vídeo é bom, que o vídeo merece ser espalhado se você der o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, bate no sininho pra você receber a notificação. Eu vou começar pedindo pra elas se apresentarem. Quem quer começar? Pode ser. Então, olha, unanimidade. Tivemos uma unanimidade. Minha convidada? Daiane, me chamo Daiane, eu tenho 38 anos, sou mãe atípica, sou empresária, tenho alguns ramos diferentes na minha vida e sempre achei que era possível, né, além de ser mãe, ser chamada de mãe, também ser chamada de doutora, e sempre corri, assim, atrás de tudo que fosse possível nessa caminhada de mãe, empresária. Ou seja, queria fazer tudo, né? Fazer tudo, não é abrir mão de nada na vida. Eu acho que é possível fazer tudo e continuar sendo mãe, mesmo sendo mãe atípica. Beleza, já vamos entrar nisso. Eu sou Marcela, tenho 41 anos, sou engenheira. E tenho um Bernardo, meu filho, autista nível 2 suporte, tem 9 anos, quase 10 agora, né? Um rapazinho. Isso, um rapazinho. E sempre fui assim, sempre tive planos. Eu nunca fui uma pessoa de sonhos grandes, mas eu sempre tive metas alcançáveis. Sim. E quando eu decidi ter um filho, né? Eu tinha planos para ele. Eu tinha a escola que ele ia estudar, eu tinha os cursos que ele ia fazer, eu tinha o plano de um intercâmbio com tantos anos. Então, assim, foram coisas que a maternidade atípica foi desconstruindo. Porque hoje eu vejo a vida do meu filho de uma maneira diferente e isso mudou completamente a minha vida. Os objetivos agora são pra ele. Entendi. Isso acaba se perdendo também, né? Porque a gente se perde. Porque com certeza. Olha, o tema... Olha, gente, já deu pra ver que o tema vai ser muito emocionante hoje, porque é muito conteúdo. Então, só pra gente se balizar aqui no nosso conteúdo de hoje a gente vai falar sobre, obviamente, a nossa primeira temporada, a gente fala sobre autoestima feminina, invisibilidade. A gente só traz tema aqui que é difícil de falar. Mas é preciso, é necessário, né? A gente fala se em outros canais, em outros locais, fala-se muito sobre autismo. Mas pouco se fala da mulher, da mãe. Qual é a relação, qual é o impacto na mulher, na vida da mulher. Porque a gente sabe que, na maioria dos casos, é a mulher que segura a onda. Uhum. Né? Nós temos aqui na nossa frente 2 mulheres muito privilegiadas que têm condição de cuidar dos próprios filhos, mas a dor que habita ali no coração é comum a todas que passam por esse desafio, porque é um desafio. Não vamos romantizar, era isso que a gente estava conversando antes da nossa gravação. Mas vamos começar do começo, como tudo, pra gente não sair atropelando e a gente conseguir desenovelar essas emoções que estão dentro da gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da lembrança que vocês têm da mulher que vocês eram antes de começar esse desafio na vida de vocês. Vamos começar aí na ordem que a gente começou? Quem era a Daiane antes da maternidade atípica e do autismo bater a sua porta? Então, eu já tinha uma filha, né, de 9 anos, na verdade ela tinha 7, né, antes do Ravi nascer. E eu não imaginava, foi algo assim que... Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu era uma pessoa que não tinha conhecimento algum sobre essas crianças, sobre como era o dia a dia delas. Eu não tinha esse olhar, né? E me perguntei durante muito tempo por quê, né? Como? Por que um filho é perfeito, né? A gente não diz que tem algo imperfeito, nada parecido, mas... Fisicamente, né? Você olha assim... E sensorialmente eles são tão diferentes, eles têm tantas particularidades diferentes... E eu fiquei muito assustada. Foi no diagnóstico dele, eu realmente virei outra pessoa, né? Só uma pergunta aqui, desculpa eu te interromper, mas é porque é uma dúvida que eu tive quando eu comecei a entrar em contato com esse tema. Quando o bebê, que ele é autista, mas você não sabe, ele nasce, quando a pediatra faz todos aqueles testes, os testes são todos normais, igual uma criança normal no momento do parto. São normais, ele tem todos os reflexos de uma criança normal. Então você não tem nenhuma dica, né? Não, porque você tá com uma criança autista em casa, né? Demora um tempinho, né? Pra essa realidade. Que seja muito severo. Porque o autismo não vem só com autismo. Tem várias situações que ele vem com outras comorbidades. Então acabam que essas comorbidades se acentuam quando é muito pequeno. Porque criança é criança, né? Sim. Então criança com 2 anos, 1 ano, você precisa de muita... disability, que a gente chama. Não tem muita desabilidade, né? Você precisa de suporte pra tudo. Sim. Conforme vai crescendo, que vai você chamando vê, né? muita atenção. E no
caso do Ravi, principalmente, ele não... Ele desenvolvia tudo muito bem, né? Em relação à fala, em relação à comunicação, tudo. A gente só percebeu, né, com 1 ano e meio, quando ele zerou comida. E aí foi radical, ele não comia nada. E eu sempre muito regrada, né? Mãe, assim, de... Mas não comia nada, assim? Nada, zero. Ele zerou Ficar comida. um dia inteiro? Não, ele zerou comida, só mamadeira. Ah, comida sólida, você Sólida, diz? zerou comida. Mas ele falava, ele cumprimentava todo mundo. Então, assim, foi muito difícil. Aí, a ponto da gente levar pra fazer vários exames e nada. A gente fisicamente estava tudo bem. E aí, eu já sabia, né? Eu sou da área da saúde, eu sou farmacêutica, então eu já sabia que tinha algo neurológico ali e que eu não queria saber a resposta, né? Que a gente tem essa dificuldade de aceitação. Você desconfia, tem aquele feeling interno, mas você não quer, tem saber, aquela resistência. Você não quer o laudo, né? Você não quer o rótulo, o laudo, e ninguém quer. E é muito difícil, sim, a aceitação, até pra família. Mas, assim, até que eu aceitei, eu fiquei tranquila, porque eu tinha que entender o que estava acontecendo. Em que ponto a gente tinha errado ali, e a alimentação dele foi introduzida perfeitamente, ele comia todas as frutas, e foi ricamente, né, construída desde 6 meses. Sim. Né, da infância dele. E aí a gente conseguiu introduzir toda a alimentação. E ele veio perdendo com o tempo. Ele não perdeu de uma hora para outra. Mas a gente, como mãe, a gente acaba escutando muita gente que não conhece a nossa rotina. E é um conselho que eu dou. Filho é filho e não escute os outros. Sim. Então, perdeu, porque não tá mais comendo isso, porque não tá mais comendo aquilo, vamos investigar. Porque se come e não come mais, tem algo que pode estar acontecendo. E aí a gente fala, o fulano falou que daqui a pouco come. A tua avó ou a outra avó, não, daqui a pouco enjoou. Depois ele volta opinião, a né? comer. Todo mundo tem a Todo sua, mundo né? tem, mas filho, cada um tem o seu. É, exato. E aí ele veio perdendo, e em um determinado momento que ele zerou, foi onde houve o desespero, né? E aí a gente buscou rapidamente e a gente teve o diagnóstico, teve o laudo, foi chocante. Eu não imaginava que seria nada nem parecido. Sim. E aí realmente mudou, né? A Daiane mudou. Sim. Ele ficou apavorada, não sabia o que fazer. Eu sempre fazer tudo. Você sempre foi aquela que... Não, aqui é permitido, pode emocionar à vontade. Sabe fazer tudo aqui. Tem só 4 empresas, tem 5, tem 10. É uma doença 500 pessoas para gerenciar. Tranquilo. E me deparei com um assunto que não tem dinheiro, não tem o que fazer, não tem solução. Tem você viver o dia, após o dia, é o plano, né? É o plano. Você tem planos. Que pena. Você precisa viver um dia de cada vez e se contente com isso. Sim. Porque vai ser um dia de construção mais fácil, um dia de construção mais difícil. Vai ser difícil para construir, muito fácil para desconstruir. Basta uma regrinha, basta um susto. Basta algo que não tá legal, que não é aceitável pra criança. E aí aquilo é desconstruído. Então, mudei ali. Virou a chave, né? Virei a chave de que... Pra mãe atípica. Pra mãe atípica. Não sou a Mulher Maravilha. Precisamos de ajuda. Vamos ter que montar uma rede de apoio. E tem coisas que eu não vou negociar. Que é a minha carreira, minha parte profissional e eu como mulher. Então, isso não é negociável. Vamos todos se mexer pra gente conseguir dar conta dele. Fazer tudo que ele precisa. E de dar conta da família, né? Sim. Porque passou de você ter uma filha, né? Que você conseguia gerenciar tudo. E aí ela começa a sentir muito, porque toda a sua atenção é voltada pro outro. Sim, é aí muita você começa coisa. a ter 2 problemas, né? Porque todo o olhar tá voltado pra ele. Porque ele tem mais necessidades. Mas a criança não entende. Sim. É impossível. Sim. É impossível porque a maturidade não tem. Ela é uma criança. Ela quer também toda a atenção. E a pior parte é... Minha filha, você precisa entender. Mãe, mas eu não entendo. Eu não quero entender. Ela não quer entender porque ela também tá no direito dela de filha, de ter atenção. Não quero entender. Sim. E aí eu falei assim, mas de uma vez ela fala assim, eu falo pra ela assim, poxa, mas o que? Ela vai ter que dividir tudo com ele. Eu falei, mas o que você divide? Né? Exatamente. Eu divido o mais importante pra mim, os meus pais. Aí eu falei, realmente, atenção. Então, eu descobri que ser mulher, a gente sempre foi muito cobrada, mas que ainda podia ser mais cobrada. Como assim? Como? É verdade. A gente ainda consegue ser, né? A gente é cobrada. Se a gente casa, se a gente não casa. Se a gente tem filho, se a gente quer filho, se a gente não quer. Se a gente trabalha... Eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Se a gente trabalha ou se a gente não trabalha. A mulher vai ser julgada o tempo todo, a vida inteira. E por todo momento. Isso acontece, assim, e muitas vezes por outras mulheres. O que é um absurdo. Na maioria das vezes. O que é um absurdo, né? Porque se
Você trabalha demais, você abre mão da tua família, o teu filho... no meu caso, eu sempre fui criticada por trabalhar muito. Mas isso de uma maneira geral, né? Tanto pela minha família, quanto pelo meu próprio marido. Fala, nossa, mas a gente precisa dar uma desacelerada, porque tem coisas que a gente precisa, né? Vai passar e a gente não consegue, né? Fazer certas viagens e tudo. Mas minha carreira, minha profissão, assim, não são negociáveis. Então, não coloco elas na mesa. Então, por mais que eu tivesse todo esse desespero, eu sempre botei isso na mesa. Então, não abri mão. E hoje eu consigo fazer tudo isso com muita dificuldade. Não é fácil. É um dia a dia. Com muita dificuldade. Consegui dar conta da minha carreira, dos meus filhos, das minhas empresas, né? Hoje, e ainda consigo fazer o que eu entendi. Que eu sempre perguntava, né? A gente pergunta, não adianta. A mãe que fala que não pergunta por que eu, não tem jeito, né? Aí eu perguntava por quê? E hoje eu pergunto pra quê? Né? Pra Mudou quê, a Senhor? pergunta. Mudou a pergunta. Pra quê, Senhor? Né? E o meu olhar diferente para as crianças autistas dentro da minha profissão possibilitou que muitas outras crianças tivessem acesso a formas farmacêuticas diferentes para aderir aos tratamentos. Então, é sempre isso. São sempre pessoas muito especiais que precisavam ter um olhar para isso. E talvez não acontecesse de outra forma. Jamais eu teria tanta atenção se eu não estivesse vivendo isso. Não porque eu não tenho empatia pelo outro, não, que eu tenho muita empatia. Mas é o que toca, gente. Mas é porque a gente não vive a vida do outro, né? Então, hoje a gente desenvolveu uma linha perfeita para essas crianças, né? Para ajudar e aderir ao tratamento, né? Tanto de. Então é só para esclarecer, porque as crianças elas têm dificuldades. Da mesma forma que você falou que o seu filho zerou a comida, existem medicamentos em formas específicas que é mais fácil para eles processarem, digamos assim. Isso, tanto vitaminas, minerais, quanto a própria melatonina que eles utilizam muito para dormir. E aí, às vezes, a gotinha a criança não quer tomar. E a mãe tem aquela dificuldade. É uma guerra, né? Você passa por isso? Não. Comigo era uma guerra. E hoje ele já pede a nuvenzinha. Mãe, eu quero a nuvenzinha, eu quero a poção mágica porque eu quero ficar mais calmo. Então, hoje ele... Mãe, eu tô muito... Ele consegue se expressar e pede. Então, assim, não é um sacrifício pra ele tá tomando um medicamento que é a rotina dele, né? Ele vai precisar desse medicamento, talvez, por muito tempo. E aí, já me imagina, um gosto ruim, aí ele gosta da forma farmacêutica, gosta do jeitinho que aí bota no desenho que ele gosta, às vezes é uma jujuba de dinossauro, já é interessante, aí ele vai tomando. Ou né? seja, às vezes a gente entra num desespero, mas a gente precisa entender também que às vezes a gente pode ter um impacto positivo na vida das pessoas. E até o que vocês estão fazendo aqui hoje vai ter um impacto positivo, porque isso que você está falando, de repente, muita gente não sabe. E aí, provavelmente, o que eu vou fazer é deixar o link lá do seu estabelecimento lá para as pessoas recorrerem. Não, porque é necessário, né? Para as pessoas terem acesso, porque é difícil, às vezes, lidar. E quando você não consegue lidar, bate o desespero, bate a sensação de fracasso, bate a sensação que você, enfim, é incapaz, mas segura aí um tantinho, agora vamos voltar. Porque senão a gente atropela os assuntos. Marcela, quem você era? Você consegue lembrar? Não lembro. Eu lembro, mas eu lembro pouco, assim. Eu sempre fui muito eu, né? Muito eu, mesmo com meu marido. Eu tenho um teado de 12 anos. 19 anos, 12. Pra mim sempre vai ser meu bebê. 19 anos. Então eu tinha... Por mais que eu tivesse o Arthur, o meu casamento sempre foi um casamento muito... Meu marido sempre me apoiou muito. Sim. Né? Então eu tinha altos planos, assim, eu engravidei na época quando eu topei ter um filho e tudo, engravidei, foi na época da crise do Brasil. E aí quando eu engravidei, eu estava planejando a Lava Jato, né? Os engenheiros do Brasil. Os engenheiros sofreram. Posso falar o mesmo? Então, eu tava planejando o intercâmbio, porque eu falei, cara, todo mundo tava indo embora do Brasil. Sim. Eu falei, cara, nunca fiz um intercâmbio, quando tive dinheiro. Meu sonho, vou fazer um intercâmbio. E aí eu falei com meu marido lá um pouco antes da Lava Jato estourar, né? Porque eu trabalhava exatamente no setor onde estourou a Lava Jato. Eu falei pra ele, beleza, um pouco antes, vamos ter um filho. Aí, 15 dias depois eu cheguei pra ele e falei assim, olha, tô achando que vai acontecer alguma coisa. O clima não tá bem no trabalho, os projetos o pessoal tá segurando os projetos. Vamos deixar isso mais pra frente. Sim. Já tava grávida, de 15 dias. Não tinha jeito, né? Não, foi assim, eu acho que o Bernardo foi realmente um plano de Deus, assim, sabe? Eu não consigo ver de maneira diferente. E eu sempre fui muito egoísta. Eu falo, eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu sou assim, meu marido, o Arthur, o Bernardo, assim, sempre fui assim. E muito eu, né? Cara, eu vou fazer isso. Acabou, vou fazer isso. Olha, vamos viajar de férias para esse lugar. Se não quiser, eu vou. Simples assim. Simples assim, pra mim não era um problema. Então, quando o Bernardo nasceu, eu fiquei grávida e tudo, uma gravidez tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Quando ele nasceu,
Eu ia voltar a trabalhar, né? Mesmo estando na Lava Jato e tudo. Minha ideia é voltar a trabalhar. Ele foi pra creche com 5 meses. Tudo normal, desenvolvimento assim, perfeito, gente, perfeito. Mas o meu cérebro não lembra disso. É como se eu tivesse apagado os Essa 3 fase. primeiros anos do Bernardo. É surreal, assim, a minha cabeça, eu não lembro do Bernardo como o Marcelo, meu marido, lembra. O Marcelo fala que ele teve o luto, porque ele ia com o Bernardo na rua, ele ia com o Bernardo no mercado, e eu não lembro desse Bernardo que sabe, aparentava uma normalidade. 11 meses falava tits. Não, ele tinha, porque o autismo dele é um autismo regressivo. Sim. É regressivo que chama. É similar ao que a Daiane relatou sobre a perda de comer. Isso, só que ele, assim, desenvolvia bem, tava na escola, né, o Lobinho que era... Não pode falar, não pode, né? Era sensacional, assim. Então, assim, o berçário do Lobinho era tido como o melhor berçário de Niterói. Então, as pediatras recomendavam. Então, eu falei, cara, ele vai pra esse berçário. Entrei na fila com 4 meses de gravidez. Na fila do Lobinho, não consegui vaga. Consegui porque uma amiga conhecia alguém que conseguiu vaga do Bernardo. Que bom que ele conseguiu. Né? Então, gente, a escola fez, assim, pra ele, essa estimulação inicial. Acho que a escola, se não fosse a escola, ele seria o autismo mais severo. Tenho certeza. Profundo, que a gente chamou. Então, assim, veio tudo bem, tava indo, tava desenvolvendo, e aí foi crescendo. Tinha umas coisas. Mãe, eu não sei, desde que ele nasceu, eu falava, esse menino não rola. Tem um feeling, né? Era uma coisa assim, cara, as crianças todas rolam. O Bernardo não rola. Ah, meu marido, mas ele anda com 11 meses, entendeu? Então eram umas coisas assim que você... Puxa, mas era pra ele estar falando mais palavras. Aí vinha alguém da família, e fulano, seu marido falou com 5 anos. Era sempre... Exatamente É muito assim, né? É opinião, né? Aquela coisa da opinião. Mas tudo muito bem intencionado, né, gente? Totalmente. Não é aquela coisa maldosa. Ninguém quer te fazer sofrer. Sim, eu acho que no as pessoas fundo, querem te despreocupar. Ninguém quer colocar aquilo em você. Então, o Bernardo foi indo, né? Foi desenvolvendo e tudo. Só que quando chegou, tipo, 1 ano e 2 meses, assim, ele brincava nas festinhas. Ele interagia nas recreações das festinhas. Gente, muito fofo. Ele foi parando. E ele foi diminuindo o que ele falava. Então, as palavras que ele já falava, né? Era uma criança de 1 ano e 2 meses, mais ou menos 1 ano, 3 meses, ele já falava algumas palavras. Foi diminuindo até o que ele falava. Então, foi aquela escola, deu uma alertada, a gente também, a gente foi procurar, né? Foi procurar os médicos e tudo, os neuros. Os 2 primeiros que a gente levou falaram que ele não tinha nada, assim. Então, só conseguiu fechar o diagnóstico do Bernardo com 2 anos, com quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, 9 meses, por aí. Nisso ele já tava na fono, porque era do tipo assim... Cara, eu vou fazer alguma coisa. Sim. Eu não fiquei assim, igual a Dada, eu não sofri esse início. Eu não sofri, porque eu falei assim, e eu vi assim, gente, hoje em dia nem se usa mais. Fulano saiu do espectro. Ai, fulano é o filho de fulano, é autista. Com todas as intervenções precoces, ele hoje não é mais autista. Ou, tipo, virou autista bem leve, né? Mas nível 1 bem leve, que consegue ter vai ter uma vida super funcional. Então, assim... Aquilo, eu internalizei aquilo. Então, vamos lá. E aí... Então, vamos intervir. E aí, eu tava sem trabalhar, porque eu tava desempregada. Aí você entrou no modo engenheira, execução de tarefa. Fiz planejamento. Eu fiz o planejamento do que eu ia fazer com ele. Isso antes do diagnóstico. E aí, quando chegou o diagnóstico, eu tava trabalhando, já tinha voltado a trabalhar. E ele tava na escola desde os 5 meses. E aí, eu falei assim, cara, eu vou parar de trabalhar. Porque eu não tenho condições de levar ele, na época era Maíra Gaiato, que era maratonei todos os vídeos da mulher, que é uma referência, é uma ótima referência em autismo, mas eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que levar ele pra São Paulo, assim, Niterói, não tem alguém com essa capacidade, não sabe o que é feito, na época tava Denver, Aba, então assim, você vira um profissional no negócio, né? E aí você vai da noite pro dia, cara, é surreal. Né? E eu comecei a maratonar e comecei a ir atrás dele na escola, sempre. Então, assim, fui, aí a gente achou uma clínica, porque a primeira coisa que mandaram, a fono, e ele tinha muito problema sensorial. E aí uma fono que a escola indicou e tudo, que falou, cara, ele tem algum problema sensorial, eu não consigo dizer que ele é autista. Foi até a penúltima antes de realmente sair o diagnóstico de um neuro. E aí a gente seguiu, foi atrás de terapia sensorial. E aí nisso, lá na clínica tinha uma psicóloga de TCC. E o meu marido estava estudando muito sobre terapia comportamental, né? Então ele falou, cara, vai ajudar. Então, vamos colocar a criança de 1 ano e muito na terapia comportamental. Aí eu saí do emprego e tudo e fiquei com ele em casa, assim, uns 6, 7 meses. Mas eu fiquei maluca. Porque eu sou a engenheira do planejamento. Eu preciso de metas, eu preciso de gráfico. Então, eu preciso saber se ele está conseguindo atingir a métrica. E os goals, né? Hoje em dia é goals por causa do ABA. Então, assim, mas na época eu não sabia, gente. Era só assim. Eu criei um planejamento que eu achei na internet. Da sua cabeça do seu autodidatismo que você aprendeu. Foi na internet. Tudo blog, vídeo. E aí, criei. Um método seu. Todos os dias jogando bolinha pro Bernardo olhar pra mim. Chamando ele com coisinha na mão pra ele olhar. Então, assim, chegou uma época que eu
tava Sua saúde mental indo pelo ralo, né? Ainda teve um caso, um episódio que eu fiquei péssima, que eu fui passar um final de semana na casa de um parente, e aí ele falou assim, ele é assim, porque você fica com ele o dia inteiro. Falei, gente, a criança tá na escola. Eu entrava na escola 10 horas da manhã e saía 5 horas da tarde. Tipo assim, alguém que realmente não fazia parte do meu dia a dia, só que meu marido apoiou. Então, falou assim, é mesmo, acho que você tem que começar a deixar ele ficar mais com as pessoas. Eu falei, gente, ninguém aparece na minha casa pra ficar com ele, a não ser minha mãe. A minha mãe sofreu com o diagnóstico, a minha mãe ficou muito mal. A minha também. A minha mãe ficou Minha assim, sogra, então. que é o único neto biológico dela. Ela tem o Arthur, que é o amor da vida dela. Sim, que é mas seu o enteado, meu que é um neto emprestado. É totalmente, assim, nem fala que é emprestado. Mas assim, o sonho dela, e assim, minha irmã diz que não vai ter filhos. Então assim, ali era a materialização da De um realização sonho, de né? avó. Então, você, de repente, achar que... Eu corri atrás, ela foi comigo algumas vezes no neuro pra ver como é que era, se não era aquilo... Assim, ela não chorava na minha frente, mas minha irmã fala que ela chorava direto. Que ela ficava arrasada, porque ela tinha um plano pro neto dela. A gente acha que é só a gente, pai e mãe, que idealiza, né, a criança, mas é todo uma aura familiar, né, em volta daquilo, né? E a gente que planeja muito é realmente assustador. Porque você não tem o que você planejar. É viver um dia após o outro, com todas as regras, metas, mas sem esperar que aquilo vai ser resolvido de uma hora para outra, construir todos os dias um pouquinho e rezar para não ser desconstruído no dia seguinte assim, porque pode acontecer. Até uma quebra de rotina, um susto, uma brincadeira, algo que deixe saia da rotina dele, né? Eu me lembro que minha mãe falou assim, o que você tá demorando, né? O que você tá esperando para você ir até a neurologista para pegar, né? Para saber exatamente o que ele tem? Eu falei assim, coragem. Coragem, porque eu já sei. Coragem de encarar a realidade das coisas, né? Coragem de absorver isso e passar esse período de luto, porque é como se fosse um luto mesmo, não que... É porque você pensa assim, como que vai ser o dia da manhã? E só de você achar que não tem... Por exemplo, você vai fazer um transplante, você faz um transplante de coração, você faz um transplante, né? Então, assim, quando você enxerga que você tem que conviver com aquilo todos os dias, e de certa forma você não tem... como ela estava tentando fazer, né, metas, regras, e aquilo não evolui naquele período de tempo, o desespero bate. Você fala, meu Deus. E aí, muitas vezes, você fazendo todo o seu trabalho, todo o trabalho legalzinho, assim, perfeito, ele ainda cai. E aí vem o desespero da mãe. A mãe fica... desesperada. Foi muito sofrido, assim, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir. Exatamente. Eu tinha certeza, assim, eu falei assim, vou fazer psicologia, vou fazer pedagogia, porque eu não tenho dinheiro suficiente, né, porque é um monte de dinheiro, é um pacote. Você não tem o dinheiro para contratar o profissional, então eu vou me tornar esse profissional. É surreal, só que você deixa, quando você, pelo menos na minha situação, quando eu assumi o papel de profissional, eu deixei de ser mãe. E aí eu não tinha mais aquele prazer de estar com meu filho. Todo momento que eu estava com ele era estimulando. Assim, nada que eu fazia com ele era assim, ele curtindo o momento da maternidade. Aquele momentinho de mãe, filho, vamos sentar aqui pra ver a televisão. Não era, tipo assim, levantou, sentou, desliguei. Levantou, sentou, desligou. Era surreal, porque o ABA, tem gente que chama de adestramento. Eu sou fã do ABA, tá, gente? Assim, meu filho hoje vivencia o ABA de verdade. O que é o ABA, assim, pra gente poder... né? É Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. Sim. Que ela não é um estudo, né? O ABA é uma ciência que ela trata do comportamento. Então, ali são, né? Aqui no Brasil a gente tem, mas tem pouco. Uma coisa muito pouco acessível ainda hoje. Para todo mundo, que é caro. Para fazer o ABA de verdade aqui é muito caro. R$40 mil. Fora da realidade. Eu tô perguntando isso porque provavelmente vai ter algumas mães... A gente sabe que o Brasil é um país de muita desigualdade. Sim. E aqui nessa mesa, graças a Deus, a gente tá falando de pessoas privilegiadas. Sim. A gente sabe, a gente tem noção do nosso privilégio. Apesar de todos os desafios, nós somos pessoas e mulheres privilegiadas. Mas a gente tá falando com muitas mulheres aqui que não são. E muitas vezes elas nem sabem que isso existe. Eu nem sei se isso... Talvez eu vou perguntar isso aqui pra vocês. Se é uma terapia que tá disponível no SUS. Ou se tem alguma forma de conseguir isso com plano de saúde. Porque, de repente, uma mulher dessa que luta pra sobreviver... Às vezes tem um marido que tem um plano de saúde. Que ele trabalha num lugar que oferece isso. Isso é alguma coisa que ela possa buscar no plano de saúde? Ou... isso é um tratamento que a pessoa precisa ter dinheiro para pagar?
Como é essa Então, situação hoje? Muito polêmico, né? difícil isso. É muito polêmico, principalmente porque o plano de saúde hoje está colapsado, né? Eles não Sim. conseguem dar conta da quantidade de crianças que fazem esse tratamento. É um tratamento muito caro, precisa de muitas horas, tanto de todas em todas as áreas, né? Terapia ocupacional, psicólogo, tudo isso. É uma coisa E o holística ABA? no sentido da Não, o abrangência, o né? ABA é o ABA. Aí tem fono, tem outras coisas, porque o autismo ABA é só comportamento. Então, ele vai treinar o seu filho para aprender a viver. A viver, assim, a aprender a brincar, aprender a se comunicar, não a falar. Fono ensina a falar. O ABA vai ensinar a se comunicar. Comportamental. É totalmente comportamental, para ensinar o seu filho a viver mesmo. Assim, a função do ABA, aqui no Brasil é menos, mas fora do Brasil é, cara, vida diária. Ele precisa Se integrar ele na aprende sociedade. isso aí. Se integrar. A conseguir, exatamente. Socializar. Viver, Que essa é viver. a grande barreira, né? De todas as pessoas que têm um autista na família, que lidam, que convivem, é a socialização. Exatamente. A Existe socialização uma ruptura precária. ali na socialização. E dos poucos autistas que eu pude observar de perto, era sempre a dificuldade de entender as nuances da sociedade. Né? Não Né? entende, Sem filtro, falar exatamente Exato, o que não pensa. entende o que é sarcasmo, o que é piada, o que é ironia. São O essas que é nuances. agressivo, O que é de ser agressivo, falado. o que é aceitável, o que não é. É verdade. São as famosas habilidades sociais, né? Total, Que é sem também. habilidade, né? Sem Mas o ABA não trata só de habilidade social, ele trata de vida mesmo, vida diária. Vida diária, Então, ele hábitos. vai ensinar A pessoa com ela viver. mesma, né? A tudo, assim, lavar Escovar o louça, dente. escovar o dente, tomar banho. Porque, assim, o meu filho foi ensinado a abrir pasta de dente. Ele não aprendeu sozinho olhando. Entendi. Entendeu? Ele não aprendeu a tomar banho sozinho. Ele aprendeu com um programa pra tomar banho sozinho. Então, assim, ele tem pavor ele não brinca quase, porque a vida dele de brincar sempre foi numa clínica, ou com uma AT, Sim. ou com uma psicóloga ensinando ele a brincar. Então, assim, pra ele tudo é terapia. Tudo que uma criança típica vai estar se divertindo, feliz, brincando. Absorvendo pra naturalmente, ele é por terapia. observação, pra ele é porque terapia. tem o problema do autismo não é só esse, né? Não Tem a questão copia, do né? o neurônio espelho, que é um neurônio que faz com que você veja e repita, né? Você reproduz o que você vê. O autismo parece que tem um problema, tem a copia. desordem neurológica, né? O autismo é uma desordem neurológica que causa, tipo uma barreira ali, um break, né? Tem uma barreira ali que faz com que você não consiga, que a criança não tem esse estímulo. Não copia, Se troca, perde, né? No aprender. meio. Não aprende por observação, Não, né? não. É Muito repetição. difícil. Sim. É tudo repetição. Agora, eu vou fazer uma quebra aqui rapidinho, só porque a Marcela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu acredito que não somente a mãe, mas os pais, enfim, família, tudo, mas aqui a gente tá falando de mulheres. Só pra gente chamar a atenção pra uma coisa muito importante, que a Marcela falou assim: eu virei terapeuta do meu filho, não, eu deixei de ser mãe. É. E aqui a gente tá falando também de ser mulher, mas eu acho que esse é um ponto muito importante de se falar. Que eu acho que a pessoa, ela fica tão impactada nesse momento que, como vocês mesmas falaram, vocês buscaram conhecimento, maratonaram vídeo, quiseram aprender uma enciclopédia da noite pro dia pra ser uma espécie de mãe terapeuta, tratadora do próprio filho. Não, É isso aí. gente. Mas eu, E assim, eu tive um bloqueio aí nisso. Quando eu começava a ler sobre o autismo, eu ficava apavorada. Eu me desesperava. e aí você não queria entrar em contato. Não, aí eu dava uma parada, porque assim, até ali era o suficiente pra mim naquele dia, eu não conseguia absorver que ia ser tão difícil. Quanto mais eu pesquisava, A mais carga emocional ia ser muito Exatamente. grande, Aí né? eu mesmo sendo da área da saúde, eu bloqueava aquilo e parava, não lia mais. Aí falava, não, vou viver a minha vida, meu filho é diferente, Sim. eu vou conseguir assim, vou fazer diferente, e vou me ater e ser mãe dele, e não ser AT dele, e não ser psicóloga dele, e tentar fazer com meu filho acolher sim, a viver o dia deles, assim, eu fiz diferente, porque eu entrei em pânico, né? Então, toda vez Cada um que... reage de um jeito, Exatamente, né? eu falei, Isso, aí né? teve uma vez que a AT dele veio falar, poxa mãe, você não pode fazer isso, porque você me atrapalha. Eu falei, mas a AT dele é você, eu sou mãe dele. Gente, só pra Aí- explicar o acrônimo, AT é assistente terapêutica, Isso. né? Aí ela falou, mãe, Terapêutica. você me atrapalha. Eu falei, mas vamos combinar uma coisa. Você é a psicóloga dele tava lá um dia na minha casa, e a AT tava lá. Aí eu, vamos combinar uma coisa. Eu sou mãe dele, eu posso errar, eu posso botar no colo, eu posso fazer carinho, eu posso. Mas eu decidi isso. Mas você é a AT dele e você é a psicóloga dele. Eu vou sair, a mãe vai sair. E a psicóloga e a AT vai ficar. Mas eu quero que meu filho tenha mãe, eu quero dar o colo quando ele chorar, eu quero que ele, quando esteja desesperado, eu consiga acolher sem sentir culpa. Porque Exato. eu fiz isso com a minha filha, com a minha primeira filha, e eu quero ter o direito de ser mãe dele, quero ter o direito de errar sim, Certíssima. dele falar assim, dela brigar com ele, eu falar sério com ele, eu falar assim, ai, tadinho. Entendeu? Entendi. Porque a gente acaba que isso atrapalha. Era esse mas ponto que eu queria Não, tocar. totalmente. eu fiz isso porque não porque eu não queria ajudar mais meu filho, mas porque naquele momento eu precisava decidir se eu ia ser mãe dele,
até porque eu não aguentava ser a terapeuta dele, entendeu? Sim, acho que isso é importante. Não é bom. aguentava. E não conseguia ser essa pessoa que ia ver cada evolução ou ver que ele não estava evoluindo. Eu não conseguia, não porque eu não queria, mas porque só de ler eu entrava em pânico e parava. Foi a única coisa que eu demorei muito pra... Eu tenho certeza que você sabe muito mais de aba de tudo do que eu. Entendeu? Porque eu foquei em poder produzir pra ele ter profissionais que fizessem isso melhor que eu. E eu foquei em ser só mãe. E gerenciar o restante ali, porque eu não era capaz de passar por aquilo. Não, certíssima. Entendi. E você, Marcela, hoje consegue ser mais mãe do que aquela terapeuta que tentou tomar espaço? Consigo. Depois de... Não, mas porque foi como pouco terapeuta tempo, é né? excelente engenheira, né? Engenheira, ótimo. E eu sou muito pragmática, então eu nunca vi evolução. Então, assim, chegou uma hora que eu falei, cara, eu tava ficando mal em casa, não tava me sentindo, não era uma coisa feliz, não tava funcionando. E isso durou poucos meses, né? Não durou assim, durou, sei lá, 6, 7 meses. E aí eu falei, eu vou voltar a trabalhar. Quando eu falei que eu ia voltar a trabalhar, minha mãe, gente, todas as glórias à minha mãe, assim, a Deus, óbvio, a minha mãe, porque ela chegou e falou assim, eu vou parar tudo e vou ficar com ele. Então ela vinha, ele continuou na escola e Sua mãe trabalhava? Não. Então ela chegava na minha casa, mas ela tinha a zumba, tinha a vida dela, Tinha né? a vida social dela. E aí ela parou de tudo e ela chegava na minha casa todo dia às 6 horas da manhã, porque eu ia pro Rio trabalhar todos os dias. Então assim, ela, quando eu chegava em casa à noite, eu e meu marido, ele já tava, tanto ele quanto o Arthur, todo mundo de banho tomado, jantado, e ela esperando a gente pra pegar o Uber pra casa dela. Então assim, minha mãe, eu falo assim, minha mãe foi a responsável pela minha sanidade, pela saúde do meu casamento. Sim. Porque aí eu conseguia sair do trabalho. Mãe, eu vou chegar tarde hoje. Mãe, olha, eu posso... Ela, não, vai, sai com o Marcelo. Não, vai pro cinema. Porque ela viu, acho que o peso tava tão grande em cima da gente. E muita coisa, assim... O meu marido é ótimo, gente. Meu marido, assim, é sensacional. A gente é parceirão mesmo, assim, de tudo. Mas, assim, a mulher se cobra de manter um casamento perfeito, de manter um filho fazendo tudo, de trabalhar, de chegar em casa, ainda botar roupa pra lavar, ainda, entendeu? Você ainda tem aquele... Você acha que é sua responsabilidade isso, né? Sim. E isso depende de você. E eu falo assim, a minha mãe... Acho que nesse momento a minha mãe salvou a minha vida. Sim. Entendeu? Porque assim, eu consegui aprender a lidar com a situação. Assim, com isso, as coisas foram evoluindo, não tinha só uma clínica. Hoje em dia, graças a Deus, o Ravi chegou num momento que tinha mais acesso. Tinha mais clínica, tinha mais disponibilidade. Na minha época, quando o Bernardo saiu, o laudo do Bernardo, né, há quase, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos, não era acessível mesmo, assim, não era acessível. Era uma clínica americana, porque eu tinha uma amiga também que o filho tava nessa, e ela era advogada, e processou o plano de saúde. Meu plano de saúde é do meu trabalho. Uhum. Então a gente ficava assim, gente, eu não vou processar o plano de saúde do meu trabalho. Uhum. Então, assim, a gente ia organizando a vida de uma maneira que a gente conseguia fazer. E assim, minha mãe foi, sabe? Ainda, até hoje, ela ainda fica com o Bernardo um dia na semana, 1 ou 2 pra gente ir pro escritório ou pra sair pra alguma coisa, sempre com ela. Porque ela não espera a gente te pedir, sabe? Sim. E assim, ela filho, resolve. Né? Ela resolve. Esse é um ponto que eu quero tocar com vocês, porque as pessoas, quando vivenciam a maternidade atípica, mergulha de cabeça e as outras áreas da vida ficam negligenciadas. Totalmente. E eu já ouvi aqui em outros episódios que as pessoas sofreram muito com isso. Uhum. Aí existe aquele apagão social. Total. Social. Mental também, né, gente? Eu apaguei. Eu não sei o que meu filho fazia até os 3 anos. Não sabia que ele falava. Exato. É um apagão mesmo. E o apagão, ele é uma coisa que se propaga de forma muito assim, homogênea nas áreas da sua vida, que não dizem respeito só às pessoas com quem você se relaciona externamente. Mas, às vezes, dentro de casa também isso acontece. Porque, como vocês relataram, vocês começam a pesquisar, começam a entrar naquela neurose de entender o problema. E aí você negligencia todas as outras relações. Imagina você ter outra criança. Minha filha. Né? Porque quando você tem outra criança, a criança ela continua sendo criança, continua tendo as necessidades dela de criança, ela continua precisando ser acolhida, precisando ter um pai e uma mãe pra contar as banalidades que eles contam na hora de dormir, que o amiguinho não sei o quê, que na escola. Gente, é assustador, a gente se cobra. E é uma coisa que é muito desafiadora. Eu imagino que tem que ter um espaço na cabeça de entender que eu não posso abrir mão desse meu papel. Eu preciso ser um ser humano além do problema. E que o problema ele tem que se ajustar na rotina de forma que ele se transforme na sua nova vida. Você não pode encarar isso, em outras palavras,
Você tem que encontrar uma forma dentro de você de encarar aquilo como uma vida diferente, mas não um problema que você tem que resolver o tempo todo. Sem culpa, né? Porque assim, até a gente... Impossível, né? Mãe, culpa. A gente... É sinônimo, é quase sinônimo, né? Por exemplo, sinônimo. se eu sair... Minha filha quer sair comigo sozinha. A gente já vai culpada, né? Porque o outro ficou em casa. Sim. Isso é um sentimento que acho que só quem tem 2 filhos vai entender. Porque você pensa, eu preciso dar atenção pra ela, mas eu tenho outra em casa. Para eu conseguir dar a atenção que ela quer ou que ela merece... Você precisa ter um apoio em casa também. Não, né? mesmo que você tenha alguém em casa, mas quando você que é mãe, você sai só com um filho, porque você não consegue dar conta dos 2, é um sentimento horroroso. Ou você vai fazer uma coisa, ou você outra, é bem complicado. Eu acho que isso te impacta mais porque você tem aquela síndrome da empreendedora De que dá conta de tudo. Eu acho que foi... Aquela mulher maravilha, né? Eu acho que foi eu sou outra pessoa. Tudo bem se eu não der conta hoje, entendeu? Tudo bem se deu alguma coisa errada lá na empresa. Ah, sério? Esqueci, não acredito. Isso também foi um trabalho até no próprio ego, né? Daquela coisa do orgulho de dar conta. Foi, eu acho... Eu brinco, né? Porque uma amiga falou assim pra mim... Amiga, eu te conheço desde muito tempo. Se você não tá dando conta do Ravi, ele tem alguma coisa. Não tem chance de você não tá dando conta dele. Falei, nossa, mas pra botar uma roupa era difícil, ele mexia muitas pernas. Pra tomar um banho era um caos. Pra fazer não sei o que era tudo muito difícil. E eu falava assim, caraca, não nasci pra ser mãe. Já sendo mãe, a mulher diz, não nasci pra ser mãe. Nasci pra ser mãe é muito difícil, pra mim era muito fácil, né, fazer tudo que eu fazia, que já era muita coisa, gerenciar um monte de coisa, ter um monte de, era muito fácil, mas dentro de casa eu não dava conta. Como assim? Eu não dava conta. E quando veio o diagnóstico ainda foi mais chocante ainda. Eu entendi porque eu não dava conta, mas nem por isso ficou mais leve. Não fica. Nem por isso foi mais fácil. Foi ainda pior. A gente achando que ia resolver, né? Não, veio ainda pior, porque eu não dou conta, não sei como dar conta e não tem, teoricamente, né? Você vive todo dia, não tem solução. Não tem solução. Tem um solução. dia de cada vez. Você não vê luz no fim do túnel. Não, você não tem uma solução. Algo que você fale, eu vou trabalhar 1000 horas, eu vou comprar isso e vou suportar aquilo e vai dar... Não existe a solução. Não tem nada pior. Só quem vive. Porque você pode planejar, pode ser ótimo, pode fazer tudo, mas você não decide tudo, você não planeja mais nada e você não adianta você focar em algo que você quer muito que aconteça, porque você precisa dar tempo ao tempo. Sim. Você precisa viver um dia de cada vez. E esse é o meu desespero, né? Porque eu faço e eu quero ver pronto. Você faz a meta e você quer o resultado seguinte. E aí eu aprendi a esperar. A leveza de um dia após o outro. Isso. Né? A controlar toda a minha ansiedade, as minhas expectativas. A colocar tudo no seu quadradinho dentro do cérebro, lá em cada caixinha de uma vez. Né? E nunca fiz terapia, né? Eu também não, gente. Todo mundo fala que tinha que fazer terapia. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu também acho. Aí meu irmão falava assim pra mim, cara, você precisa fazer terapia. Eu falei assim, eu tenho medo de deixar o terapeuta doido. Ele não vai dar conta, ele vai ficar mal comigo. Gente, essa foi ótima. Porque eu ficava, assim, chocada com tudo isso. E meu irmão falava Olha, assim... eu acho que vai ter muito terapeuta assistindo isso que vai te encarar como um desafio. Vai ficar e vai mandar direct pra você falar, olha... Aceita aí, ó. Já tive piores nessa cadeirinha aqui. Meu irmão fala, sabe qual a grande dificuldade... Ele que falou isso pra mim, né? Você faz parecer muito fácil aquilo que é muito difícil. Quando eu tirei a carteira, eu fui a primeira da minha família a me formar, a tirar a carteira. Aí ele falava assim, nossa, é tão fácil, eu dirijo hoje você dirige uma Hilux, eu fui dirigir, quase morri. Você faz isso com tanta facilidade, dirigindo. Você disfarça bem, né? Não, mas eu dirijo hoje com facilidade. Hoje pra mim é tranquilo, meu carro é muito grande, mas beleza. Aí ele vira pra mim e fala assim, mas você faz parecer tão fácil aquilo que é tão difícil, que as pessoas acham que você não precisa de ajuda. Isso é verdade. Isso é uma síndrome, isso né? é muito assim. As pessoas acham que você está sempre bem. Aí foi ele pegar meu carro pra estacionar e falou assim, que inferno, prefiro meu carro pequenininho, que eu caiba em qualquer lugar. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é a síndrome do clubinho das mulheres fodas. Deve ser, né? Não tem como. Síndrome do impostor, Olha, não né? tem como. Não. A mulher, gente, desculpa essa expressão, mas não tem como definir de forma diferente. A mulher, quando ela é foda, é assim, ninguém olha pra ela com cara de comiseração do tipo, ai, deixa eu carregar aquela bolsinha pra ela. Nunca, Não, nunca. jamais. Você jamais. não precisa. Você não precisa. Você não precisa, ela dá conta. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Esse negócio do filho, né? O Arthur, assim, na época, a gente acho que ficou tão focado no Bernardo. O Arthur sempre morou com a gente. E a gente foi deixando o Arthur de lado. Porque ele já tinha 12 para 13 anos.
E a gente hoje, ele tá com 19, tá? Hoje ele tá bem. Mas eu acho que, assim, foi muito ruim pra ele. Porque ele ficou muito sozinho, sabe? Abandonado, ele ficou né? totalmente abandonado. Ele ficava no quarto o dia inteiro, enquanto a gente tava levando um de manhã pra terapia e voltava e ia trabalhar. E resolvi uma coisa. Então, assim, com a minha mãe, ele se abria mais e sempre saiu com ela pra almoçar. Eles tinham um relacionamento lindo, assim. Então, assim, hoje, assim, não hoje, né? Mas, assim, uns 2 anos atrás, que a gente começou a ver o quanto a gente negligenciou o Arthur. Isso. O quanto a gente deixou... Não, tá bem, tá ali, tá jogando videogame. Era assim, entendeu? Ah, a escola tá ruim, vamos sentar, vamos conversar, vamos na escola, vamos na... Não, beleza, vamos resolver e vamos lá. Ele falou assim, não, Arthur tá bem, Arthur tá bem, Arthur tá bem, vamos pra terapia. Arthur fazia terapia, né, até que uma hora que ele falou que não queria. E a gente, acho que, e, assim, eu lembro que uma vez uma psicóloga chamou a atenção da gente porque a gente tinha uma comunicação muito violenta com o Arthur. E nós não somos pessoas violentas, mas a gente era tipo assim, eu então, vai tomar banho, tá fedido, umas coisas assim desnecessárias, que assim, pra mim não era uma coisa ruim, mas ele já tava numa situação tão abandonada, você ainda vi diminuir, assim, sabe? Eu pedi 1000 perdões pra ele sabe que eu amo ele loucamente, é meu bebezão grande, assim, ele vai ficar pé da vida, né? Hoje ele tá bem melhor, não, mas assim, não que ele teve alguns episódios, mas assim, ele é uma criança, agora não, adulto, né, 19 anos, né? Sim. Mas assim, sempre foi um menino maravilhoso, mas assim, tanto eu quanto o Marcelo, a gente vê o quanto a gente deixou ele de lado. E isso é muito ruim e muito errado. Porque a gente tem um problema tão grande na frente da gente que a gente... Você não esquece. O que tá funcionando, você deixa pra lá. Tá indo. Você não olha pro lado. E depois você se sente muito mal, assim. Aí o lado B da culpa, né? volta. Primeiro é a culpa com o que veio com o problema. Depois a culpa com quem foi abandonado. E é sofrido, assim. Depois você vê o quanto você fez errado. O quanto o seu outro filho precisava de você também. Só que você não vê. Naquele momento ali, você tá com um problema tão grande na sua mão, enquanto o outro tá conseguindo se virar, que você acha que tá tudo bem. É tipo assim, cara, vai lá, ele tá bem, tá indo. Vai pra escola de manhã, estudava o dia inteiro, sempre estudou o dia inteiro. Vai de manhã, vai de noite, chega, comeu, tá ótimo, comeu, vai tomar banho, acabou. Era assim, sabe? Então, assim, isso é muito ruim, tá? Eu vi até li uma matéria sobre isso, falando da invisibilidade do filho do irmão atípico. Ai, não fala. E assim, isso é muito ruim. Mas a gente ainda não aprendeu a lidar. A gente é ser humano. Vai errar, sabe? Mas é uma coisa, assim, muito ruim, sabe? É muito ruim você olhar e ver que você tinha que ter feito melhor pelo outro filho também. Assim, esse filho, tudo bem. Assim, o meu, então, a chance de precisar de suporte a vida inteira é enorme. Mas, assim, o outro também, sabe? Assim, a gente, hoje em dia, até tenta não colocar no Arthur o peso de ter que cuidar do irmão. Né? Porque a gente pensa no futuro, então a gente já procura moradia assistida, coisas, porque assim, Bernardo é um autista meio severo, né? Ele é bem, ele não consegue acompanhar os pares da idade, e a chance de acompanhar é nenhuma, entendeu? Assim, o Bernardo alfabetizou ainda, vai fazer 10 anos. Ele não brinca, não socializa, sabe? Então, assim, Bernardo tem atrasos muito significativos, sabe? Ele se bate. Então, tem questões, assim, muito sérias. E eu não quero botar nem eu, nem o Marcelo, responsabilidade pra irmão. Porque fica assim, às vezes, você vai ter que cuidar do seu irmão. Olha, seu irmão, quando eu morrer, você vai ter que cuidar do seu irmão. Entendeu? Não, a gente estuda hoje, acho que era curatela assistida, não sei se é assim que chama. Que é quem, assim, tentar montar um núcleo de pessoas que cada um fique responsável por uma parte da vida da pessoa que às vezes não tem capacidade de viver sozinho. Isso é importante ter essas discussões, porque da mesma forma que você falou, 8 anos atrás não tinha, mas hoje já é diferente cenário. Daqui a 10 anos as coisas já estão bem diferentes. É o que a gente espera. Não, mas a gente. Mas a gente conversa e fala sobre os assuntos para falar sobre o que dói. O que dói precisa de remédio, precisa de tratamento. Isso aí. Né? A farmacêutica que vai concordar, né? Cada substância tem seu objetivo. E aqui, fazendo uma metáfora, as substâncias seriam as soluções que a gente chega na vida para as coisas. Porque as pessoas não precisam ter uma rotina tão pesada, não precisam ter uma visão de futuro tão severa, tão obscura, de você ficar pensando aquilo pesar em você. Você tem que ter uma vida beleza. Assim, vou fazer um comentário de algo que aconteceu com as pessoas há, sei lá, 30 anos atrás. Da mesma forma, a gente tinha o HIV.
O HIV antigamente era uma sentença de morte. É verdade, verdade. Hoje em dia as pessoas têm HIV e falam, beleza, vou ter que tomar remédio o resto da vida. Hoje a gente já vê casais soropositivos que têm filhos soronegativos. É verdade. Então as coisas vão se encaminhando. Né? A gente conta com a ciência. A gente conta, Todo dia. E vai contar, eu tenho certeza disso, né? Eu trabalhei 10 anos ainda trabalho com inovação. E a inovação, ela se debruça o tempo todo em buscar soluções para desafios existentes, correntes. E esses são desafios. E que eu tenho certeza que daqui a 10 anos, a sua visão de futuro vai ser muito mais otimista. Você vai estar com o coração muito mais tranquilo. E tirando o peso da coisa, assim, porque eu sei que é muita... Eu tô mexendo aqui em feridas antigas em vocês, até peço perdão por acho isso. Que eu tô fazendo terapia. Eu acho também. É porque eu não choro, tá, gente? Eu só não chorei no dia do meu casamento, nem com o filho nasceu, Menina, nada disso, eu não choro. Eu não sou chorona, não. Não, mas ele tá sentindo. É só falar... Só, É porque toca na dor. Tudo que toca na nossa dor mais profunda. E não é só uma dor do filho. É uma dor da pessoa, porque ela tem a síndrome da mulher fodona. Desculpa, eu não encontrei outra palavra. Mas é verdade, é perfeito. E porque ela faz tudo, eu tava acostumada. Hoje eu me contento a ser a mãe que eu posso ser. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Mas essa é uma filosofia que a gente tem que levar pra vida. Porque a gente tem que entender que, às vezes, a gente não vai dar conta de tudo. Porque... Trazendo pro tema de hoje, que é a autoestima, isso pode ser um impacto na sua autoestima. E a gente sabe que a autoestima é o teu combustível pra vida. Verdade. É aquilo que vai fazer com que você seja bem-sucedido ou mal-sucedido em alguma coisa. Porque a autoestima é aquilo, é a sua visão sobre você mesma. Se você se acredita um fracasso, acabou. Você não vai conseguir fazer nada bem. Mas quando você aceita que, beleza. Tudo bem. Essa é uma situação que eu tô esperando outros desenvolvimentos em paralelo acontecerem. Para que a gente tenha um prognóstico melhor. Mas por hoje, eu vou aprender a ser feliz, a curtir meu marido, curtir minha casa, curtir minha família. A ser mãe do Ravi, do Bernardo, sem tentar, sabe, transformar ser tudo em terapia. Não, cara, às vezes... impossível, você sabe, né? Mas tudo bem, a gente tenta. É impossível, mas é importante. A gente recebe tratamento de paz também, né? Eu recebi alguns tratamentos de paz que acabam te orientando como você deve lidar em determinadas situações. Então, você acaba levando pra sua vida. Claro que com o tempo... assim, eu hoje parei de ler, tá? Eu entrei pra esse do... Eu parei de estudar, eu parei porque eu acho assim... Cara, esse papel não me compete. Graças a Deus, assim, a gente tem a clínica do Bernardo, que ficou com ele nos Estados Unidos, veio com a gente. E, assim, eles são sensacionais. Hoje ele tem uma supervisora aqui no Brasil e que orienta a ter. Então, assim... Hoje ele tem o tratamento que eu sempre sonhei pra vida dele, sabe? E lá eu vi que... igual a gente tava falando, não, um dia de cada vez, assim, realmente é um dia de cada vez. Mas tem marcos que precisam ser atingidos e você tem que ver esse marco dentro de determinado tempo. Porque o processo funciona. Assim, o processo, a ciência atrás do processo, assim, funciona. É só a gente saber fazer direito, sabe? Então eu acho assim, pode ser que ele não tenha uma vida totalmente independente, mas hoje eu já vejo meu filho mais independente do que eu via há 6, 7 meses atrás. Então, assim, eu tenho esperança. Sim. Só que eu sou pragmática, totalmente pragmática. Mas eu me preparo para o ruim. Porque se o bom vier, maravilha. Mas se o ruim... O ser humano costuma ser assim. Tá perfeito. E, gente, a autoestima baixa. Existe autoestima? Eu procuro, né, fazer cabelo, fazer unha, tudo, porque meu filho me repara muito. Repara. Ele fala assim, quando eu passo, e às vezes eu não tô dando atenção pra ele, tá? Ele fala assim, ô, Daiane, você tá mais bonita assim. Aí eu brinco com ele, né? Eu falei assim, tua mamãe tá bonita, filho? Tá bonitona. Ele fala, ele repara muito. E aí, quando eu tô cansada ou pra baixo, ele fica... Mãe, você tá bem? Mãe, você tá preocupada? Mãe, tá tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? A minha filha é a mesma coisa. A minha filha é uma mini Daiane, que a gente chama. Sim. Né? Não, ela é maravilhosa. Ela adoro os looks dela. Ela é toda organizadinha. Gente, ela tá tão linda. Ela pega o meu celular e olha quais são as festas que ela tem que ir. Porque ela falou assim, minha mãe não vai dar atenção pra isso. Eu vou dar. Mãe, eu tenho tal festa. Meu irmão tem tal festa. No dia de comprar
os materiais escolares dela. Ela falou assim, mãe, a gente tem 1 hora pra comprar. Eu falei assim, vamos comprar, mas vamos comprar de vocês 2, porque eu tenho 2 filhos, não tenho um só. A gente já combinou isso. Então, quando a gente for sair, a gente tem que sair, né? Porque a culpa existe. Sempre, Eu preciso lidar com a minha culpa, eu não tô conseguindo ainda. Então, a gente vai fazer assim. Então, não vou comprar só o seu, vamos comprar o seu. Pois ela botou 2 meninas, ela chegou pras meninas, vocês podem me ajudar? Eu tenho 1 hora pra comprar o meu material do meu irmão. Ela botou as 2 meninas que estavam Pra trabalhar pra ela. Jura? Olha só! Uma veio com a cartolina, a outra veio com aquele EVA, sei lá, tudo quanto era cor das crianças e tal. E aí ela ainda falou assim, mãe, você não pode ir no 2º andar pra mim? Pra pegar 2? Eu tô indo lá pegar. E quando eu desci, eu falei assim... Incrível, né? Como a gente modela, pai e mãe. E meu marido sempre fala, mas olha, tem um espelho, por isso é tão difícil, né, negociar com ela. Porque tem coisa que ela não negocia, entendeu? Ela quer atenção, o horário dela, o tempo dela. Olha a importância de você manter a sua integridade de mulher, autoestima. É o que eles reparam, olha isso. Aí, um determinado momento, eu dei uma freada no carro, né, brincando. Aí meu marido falou assim, brincando com ela, olha, tá vendo? Depois eu dirijo melhor, tá? Nossa, parece que tá sendo muito abusivo. Falou? Tem coisas que ela não sei. Aí eu fiquei assim, olhando pra ela. Aí ele falou assim, não, filha, não foi abusivo. Foi, pai. Foi, porque quantas vezes você já freou desse jeito? Mas a minha mãe não pode frear. E a minha mãe nunca falou que você precisa não poderia, dirigir melhor. Que você não poderia, ou que você precisa... Não, eu tô brincando com a sua mãe, imagina. Eu tô, né, brincando aqui porque eu tomei um susto e tal. E aí eu olhei pra ela e falei assim... Nossa, tô chocada. Gente. E aí, mini diva. Aí eu virei pra ela e falei... Aí ela falou assim, mãe, tem coisas que... Porque tem coisas que ela vê em casa, né, que ela não vai aceitar. De ninguém, né? De ninguém. Então eu falei pra ele, então não faça mais, sabe por quê? Porque eu quero essa filha. Eu quero que ela não... Com essa autoestima. Eu não quero que ela aceite esse tipo de colocação. Porque foi brincando, mas ela não entendeu É verdade. a brincadeira. Eu sei que ele falou brincando que ele jamais, assim, falaria nada nem parecido. Pelo contrário, ele fala assim, não é possível, vou ter que estacionar aqui. É você que gosta de botar em vaguinha pequena. Eu gosto, mas não, tenho mais paciência. Brincando. Então, assim, não foi nada pra me diminuir, mas ela sentiu aquilo. E aí eu falei, isso, filha, não tem que aceitar mesmo não. Se você não gostou, você realmente não tem que aceitar. E aí ela ficou... Diante das mulheres da minha família, assim, eu sempre via muita coisa que eu não gostava. Então, esses limites eu criei vendo aquilo que eu não gostava. Por observação. Hoje, ela vê e ela quer ser tratada, ela não aceita porque ela não vê isso. Então, ela não vê uma colocação dessa, um abuso desse, então ela não vai aceitar isso. Eu já via. Então, eu não aceito porque eu via. Então, ela não aceita mais ainda. Ela não aceita mais ainda. É intolerância radical. Mas é ótimo, tem que ser assim. Ela pode falar assim comigo, se alguém falar assim com ela. A própria babá, às vezes, que é maravilhosa, vai falar alguma coisa. Mas ela pode falar assim comigo? É só falar de um jeito que eu já entendi. Então, ela tem uns limites, assim, bem, sabe? E aí a gente vai controlando, porque... Porque também fica com uma intolerância radical demais. Demais, né? E aí fica difícil. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que se respeitar, sim, ter tempo pra gente, sim. Eu procuro, sim, fazer... cabelo, a unha, ter tempo pra mim, exatamente pra estar bem pra eles, porque eu sei que ela olha, ela não sai de casa sem passar o batom dela, a roupa dela, botar o negócio dela, porque ela olha o espelho, a gente é o espelho dos nossos filhos. É verdade. Então, se eu ficar em casa, descabelada, claro que tem hora que a gente, né, é rotina, mas não é sempre, né? Ela vai olhar, minha mãe vai sair assim, se eu acordar ela, mãe, você não vai sair assim? Às vezes eu faço brincadeira, acho que eu vou assim lá fora. Não vai não. Duvido. Minha mãe não vai assim lá fora. Ela vai se arrumar primeiro. E pai, minha mãe vai lá fora comprar pão. Deus me livre. Vai levar 1 hora pra comprar um pão. Né? Porque tem ela que se arrumar. Exatamente. Então ela tem esses cuidados. Mas é muito difícil. É bem difícil você contornar tudo isso, né? E ficar ainda com a sanidade. Mas é importante ter uma vida pra chamar de sua, né? Uma identidade pra preservar. Não se culpar, né? Porque às vezes você tá em casa, aí você tá fazendo o cabelo e ele desregulou por algum motivo, e aí foram fazer uma brincadeira de cosquinha, né? Por certas brincadeiras, os autistas não podem brincar, né? Desregula. Aí você tá lá e a pessoa te liga, vai fazer como? Vai sair correndo e tal. Então, dá aquele desespero. Eu falo, calma, filho, respira. Falo com ele, explico, converso, e aí ele vai se acalmando. Daqui a pouco a mamãe tá aí e tal. Mas aquele sentimento de culpa vem na mesma hora. Sim, então, já acabou com o teu dia. Sim. Ponto, É verdade. Então, é muito difícil. Então, um dia de cada vez, mas assim, pra gente extrair o melhor da experiência de vocês, o que vocês falariam pra uma mãe que tá começando com esse processo, pra ela lidar com isso com o mínimo de sanidade e tentar manter a leveza e considerando tudo que vocês passaram, né? Como é que a Marcela falou muito aí do início, que eu queria me tornar terapeuta. Eu acho
Eu acho assim, não negligencie o seu outro filho se você tiver dois e, cara, escuta o que o seu coração, ou cérebro, ou sei lá, tá falando. Se você acha que o seu filho tem algum atraso, se você acha que o desenvolvimento do seu filho tem alguma coisa que tá diferente dos pares da mesma idade, procura um neuro. Achou que não ficou legal? Procura outro, procura 2, 3, quantos forem necessários até que você tenha certeza que tá tudo bem. E se não tiver certeza, se for alguma coisa, você conseguir iniciar a intervenção precoce. Porque, assim, quanto antes você inicia o tratamento, a chance de evolução é muito maior. A chance de você conseguir que seu filho tenha uma vida mais próxima possível da funcionalidade, né? Porque um autista sempre vai ser autista. Mas, assim, ele pode ser um autista funcional. Então, assim, a chance dele ter muito maior. E quanto antes você começar essas intervenções, melhor é. E assim, vai indo, assim, chega um momento que a dor sempre vai doer, porque você tem o luto do filho vivo, né? Você tem da planos, a idealização. Você planeja, assim, até quem não planeja, pensa em alguma coisa. Vai indo, assim, as coisas mudam. Foi o que você falou, o mundo gira, se adapta. Não precisa deixar de ser mulher nem profissional, não né? Precisa. Pelo amor de Deus. Eu diria pra essa mãe que tá iniciando esse processo que, principalmente, ela, claro, seja a melhor mãe que ela possa ser naquele momento, mas que ela se cobre um pouco menos para que ela consiga dar conta de ser principalmente mãe da criança, né? Procurar os melhores, as melhores clínicas que possam dar esse suporte, realmente organizar a casa para ter um suporte, para que ela precisa também estar sã para conseguir resolver tudo, que muitas coisas precisam da gente, precisa da mãe, precisa da mulher. Eu botei advogado para resolver não sei o que, mas quem foi na clínica resolver fui eu, que sou mãe. Então, assim, muitas coisas somos nós que temos que resolver. Então, se ela não estiver bem, ela não tiver, assim, estiver desesperada, apavorada, calma. Nubla o pensamento, não né? consegue desenvolver, ela não consegue criar o mínimo, né? Que a gente chama o mínimo mesmo, aquele aparato principal, que é dar amor, dar suporte, dar atenção, fazer o mínimo, a gente acaba não conseguindo. E o material, né, gente? A gente precisa trabalhar, precisa pagar a gente precisa pagar a terapia. Exatamente, não consegue fazer o mínimo. A gente não conseguindo fazer o mínimo, que é o mínimo bem feito, né, que a gente chama de mínimo bem feito, como é que vai ser? Então, eu fiquei muito apavorada. Então, eu pra mãe que não fica apavorada, tudo bem, né? Vai seguindo, faz como ela fez. Eu não fiquei apavorada. Não, eu sou da ação. Fui lá pra tentar resolver o meu problema. Se você fica apavorada, se acalma, né? Verdade. Busca informação, porque a informação é o que vai te ajudar, né? No tratamento do teu filho, como você deve agir, qual é o melhor tratamento pra ele. Cada criança é uma criança. Não fica lendo tudo que você vê pela frente também. Calma, né? Pra você também não ficar de um jeito que você não encontre solução. Eu discordo, tá? Eu acho que conhecimento é poder. Então, quanto mais você souber sobre o que está acontecendo com a vida do seu filho, você pode chegar e questionar se alguém está fazendo alguma coisa errada. Não tô dizendo de conhecimento, mas é que tem muita coisa disponível nas selecionar redes, melhor, né? As fontes. Filtrar. Muita gente vai procurar relatos de lugares que não tem muita credibilidade. Muita informação. Aí cada um fala uma coisa. Por exemplo, eu discordo de procurar tantos neurologistas, entendeu? Porque assim, a gente passa eu procurei 2 neurologistas. A primeira deu o laudo do meu filho em 40 minutos. Uma mulher super renomada, né? Gente, assim, fina, muito, muito bacana. E aí depois você procura outro. Cada um vai dar um laudo, um diagnóstico. Dificilmente você vai fechar um diagnóstico com uma pessoa só. A gente sempre procura 2, 3, mas tem gente que procura 10. Aí você atrasa, porque você não sabe quem você vai seguir. Você fica perdido naquilo. Muitas opções, você fica confuso. Exatamente, direcionar. Qual é a área? Esse aqui é um cara especialista em autismo, é um neurologista especialista em autismo e tal. Então vai nesse cara. Mas aí esse cara te dá um laudo de autismo e você vai procurar outro, porque tu não quer aquele laudo. Né? Então, na verdade, você não tá buscando um laudo confiável. Você tá buscando o que você quer ouvir. O que você quer ouvir. Eu acho que é diferente. As pessoas procuram exatamente o laudo do autismo hoje em dia. As pessoas querem mais o laudo, até porque se divulga muito essa questão da intervenção, das terapias, né? Isso é muito divulgado hoje em dia. Então, as pessoas vão atrás do laudo. As pessoas querem, cara, eu quero saber o que essa criança tem. Não é que no você... meu caso, nem o colégio do Ravi, né? Na época, era um colégio ali perto da gente, não aceitava o laudo dele. Dizia que a profissional que deu o laudo dele não poderia ter emitido esse laudo sem que eles também concordassem com isso. E hoje... e não precisava a escola concordar, a neuro do colégio, nada. Não precisava concordar, porque eu, como mãe, via toda a dificuldade que ele tinha de colocar uma roupa,
roupa, de comer, de se alimentar. Então, assim, não existe a possibilidade. Só que quando a gente direciona muitos profissionais e você tá perdido, porque a gente tá falando de uma pessoa que tá descobrindo agora. E quando eu descobri, eu não tinha esse olhar, né? Então, aí é um neuro que a pessoa indica, é um psicólogo, sei lá de onde que indica, lá não sei aonde você vai pra São Paulo, e vai pra onde, vai pra tudo quanto é lugar, e você enlouquece. E muita gente não tem condições financeiras de enlouquecer, assim, né? De pagar 9 profissionais, 8. Eu tenho histórias de mães que foram a 9 profissionais, 6 profissionais, porque queriam entender. Aí a gente tem que... Mas é difícil. É difícil. Ou seja... É difícil. Cautela. Mas não deixe de agir. Tranquilidade. Eu acho que dá pra você procurar, tipo, um psicólogo. Você não tem certeza? Cara, não vai fazer diferença nenhuma você caçar um psicólogo e começar a fazer terapia comportamental. Se a criança tem um problema sensorial, você não precisa de um laudo pra levar a criança na TO. Sim. E assim, não vai atrapalhar. Eu lembro que teve um neuro que falou pra mim, você já começou? Porque já começou a terapia antes do laudo. Você já começou? Eu falei, já. Tá ótimo, que bom, porque é a mesma coisa que eu ia passar. Se não fosse, tá ótimo também, porque ajudar ele a melhorar. Atrapalhar não iria, né? Exatamente. Terapia nunca vai atrapalhar seu filho, nunca. Ou seja, siga a sua intuição. No final das contas, a gente quer ser terapeuta. Exatamente. Mas você tem que seguir a sua intuição de mãe e também não entrar na negação. E nem no desespero. Porque a negação também pode ser bem negativa e atrapalhar o processo. Com certeza. Olha, eu sei que a gente poderia ficar aqui falando. Muito assunto. Muito assunto. Talvez a gente marque uma parte 2 aqui, né? Perfeito. Pra poder destrinchar o tema, porque eu acho que é muito difícil a gente ter um espaço como mulher pra falar desses dramas. Porque o foco é sempre o filho. E a gente não consegue botar pra fora o que tá dentro da gente, né? E eu só tenho a agradecer por vocês terem falado tão abertamente desse tema, de ter aberto a vida de vocês. A gente não acabou ainda, tá? Calma. Mas eu tô me antecipando nos agradecimentos, porque eu sei que quando toca na dor, porque filho é aquilo que é mais precioso que a gente tem na vida. Verdade. Essa é aquela riqueza maior, aquela joia que a gente guarda. Então, eu sei como dói quando toca em questões que são relacionadas aos nossos filhos. Ainda mais quando a gente sabe que não veio aquela joia perfeitinha que você idealizou. Verdade. Então, aquilo dói em dobro, em triplo, ou sei lá qual é o multiplicador dessa dor aí. Só vocês que sabem, internamente. Mas, infelizmente, a gente não pode ficar aqui eternamente. Verdade. Eu só vou fazer um break aqui, porque eu preciso fazer um comunicado. Olha, o episódio de hoje, ele é patrocinado por este modelinho da bolsa aqui. Vocês sabem que o Pode na Bolsa é uma iniciativa da Basilu, que é a sua nova marca de bolsas favorita. Então, esse episódio... ele é patrocinado pelo esse modelinho aqui, que é a Marbelli. Na descrição do vídeo tem um cupom de desconto que vai ser válido por 3 meses após o lançamento desse episódio. Então, se você tá assistindo, preste atenção na data que foi lançado, porque só tem 3 meses após o lançamento. Então, vai lá, corre e garante a sua com desconto. E agora, nesse momento, eu vou voltar para minhas amiguinhas, porque eu tenho uma surpresa para elas. Eu gosto. Presente. Obrigada! Pode abrir? É aquele momento... Olha. Ai, gente, amei muito. Hoje eu tava assim, falando que eu tava olha só. Nossa, lindíssima. Presta atenção. Estamos iguais, ó. Todas as duas no braço esquerdo. É aqui no meio. Só puxar. Não, é do outro lado. Ai, gente. Isso. Ai, assim. olha só. Ó, todas as duas, por favor, paramentadas. Para o nosso momento mais importante do podcast. Todo mundo assim, ó, pra mostrar. Esse é o Bracelete Camadas, tá, gente? Linda. Bracelete Camadas tá disponível na Basilu também. E ele é o bracelete da temporada. Que lindo. Da primeira temporada do Pode na Bolsa. Amei também, chiquérrimo. Com certeza, muito Gente, chique. amei. Muito chique. Eu não encontrei ninguém que não gostou. E se não gostou, não teve coragem de me contar. Mas também porque seria mentira, né? Porque não tem como não gostar desse bracelete. Lindíssimo. E eu deixei vocês na nossa primeira conversa exatamente assim, do jeito que a Marcela está. Com a pergunta do podcast. O Pode na Bolsa não se chama Pode na Bolsa à toa. Vocês passaram por um processo, né, bastante profundo, transformador na vida de vocês. Vocês são duas mulheres que eu considero como vencedoras, gente. Não tem como olhar pra vocês sem considerar vocês mulheres foda. Como a gente batizou aqui, né? E eu acho que muitas mulheres que assistiram vocês hoje vão se beneficiar com a fala de vocês, vão se identificar com muitas coisas. A gente poderia ficar aqui falando de muitas coisas que vocês viveram. Mas eu queria que vocês dissessem hoje o que pode e o que não pode na bolsa de vocês. Antes podia e hoje não pode. Acho que vocês têm prioridades muito diferentes hoje, né? Além de ser feliz e fazer o filho e os filhos de vocês felizes, a família. Mas pensando na mulher, tá? Vamos deixar os outros de fora um pouco. Eu sei que é difícil nesse contexto olhar pra vocês.
Mas é um olhar necessário, porque se a mulher cair, tudo cai. É verdade. Exatamente, por isso tem que ter A calma. mulher precisa estar bem. Mesmo diante da tempestade, que vocês, às vezes é só uma chuvinha, às vezes é uma chuvarada. O que pode e o que não pode? Aí tira para o ímpar aí pra ver quem começa. Pode você foi primeiro. Olha, hoje não pode mais na minha bolsa. É culpa, né, que a gente sente, né? Essa vitimização que no primeiro momento a gente acaba se vitimizando, né? Por que comigo? Como assim? Hoje não. E muito por quê, né? Hoje, por quê? Por quê? Hoje não cabe mais nada disso na minha bolsa. Hoje cabe para quê? Como eu vou fazer? Como eu vou organizar? Como eu vou melhorar para o meu filho? O que eu quero para ele e para minha vida, né? Porque hoje eu não consigo. A gente não consegue mais desvincular, né? A gente de ser mãe, né? Ainda Sim. mais nessa situação. Então, hoje, para mim, é isso. Não cabe culpa, não cabe ansiedade. Não, eu vou segurando, né? Vou organizando para que eu consiga dar conta de tudo sem entrar em desespero. Porque o desespero, ele só te derruba, né? Ele não deixa Sim. você... Ele não deixa Não você deixa no raciocínio. avançar. Exatamente. Ele não deixa você avançar. E aí, o que eu fico mais preocupada com a mãe que tá descobrindo agora, o desespero, né? Sim. Porque aí você não avança, você não se desorganiza e o básico bem feito você não consegue fazer. Sim, Então é o que cabe hoje pra mim, entendi. na minha bolsa. Leveza, né? Leveza, viver um dia de cada vez. Viver o agora, né? Exatamente. Perfeito. E pra você, dona Marcela? Pra mim, hoje em dia, acho que cabe minha família sempre, né? Minha família vai estar sempre na minha bolsa. E um planejamento viável também. Sim. Acho que, assim, é muito... Sem hoje em dia, idealizações, sem idealizações, sem romantizações, sem nada inalcançável. Hoje em dia, tudo é planejado. E é planejado, assim, a curto prazo. Não tem um planejamento a tão longo prazo. Claro que eu me né? preparo. Até diminui a ansiedade, Diminui né? Fica muito mais sob controle, fica mais né? leve, né? Exato, leveza. Fica mais leve. Então, assim, você tem que fazer tudo que você pode, mas tenta fazer, né, sem eu sou mais assim, não cria expectativas. Vive, vai vivendo e sabe, assim, eu nem vejo sempre o lado bom, mas eu aprendi que Deus é bom. O tempo Então todo. as coisas vão funcionar, tá? E se não funcionou é porque não acabou. Sim. Independente de como aquilo aconteça. Tá no aprendizado, né? É aprendizado. É aprendizado. É a vida, entendeu? E pronto. E não cabe opiniões não solicitadas de pessoas que não ajudam, por favor. Não cabe. Você não colabora, não precisa da opinião. Verdade. Fica a dica, hein? Perfeito. Se você não tem o que colaborar, Não vai fale. agregar, exatamente. Na melhor das hipóteses, o que a gente faz? Pergunta. Como eu posso ajudar? É isso aí. Eu posso ajudar, de Como eu posso verdade. ajudar? Não só posso ajudar, mas e aí? Mas nunca vai ajudar, né? Então, Sim. assim, Nunca vai bater na sua porta e nem pergunta, tocar a sua é isso campainha. aí, não pergunta. Mas se quiser falar, né? Pelo É menos isso fale aí. alguma coisa que não seja inadequada. Exatamente. Como eu posso ajudar? Vai ser sempre educado. Exato. É isso. Gente, olha, eu nem sei como agradecer vocês. Imagina. Adorei Foi o ótimo. nosso papo, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Olha, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de ter Amanhã, participado. né? Estamos, claro. Falar sobre esse tema vai ajudar muitas outras mulheres. Eu tenho certeza que elas vão se beneficiar. Então, muito obrigada por ter participado desse episódio. do Imagina, Pode foi um Dar Bolsa. prazer. É sempre difícil falar sobre esse assunto, né? Mas é realmente importante e a gente quase não tem espaço para falar sobre isso. É muito difícil ainda. É verdade, verdade. Assim, as mães atípicas, né? A gente acaba sendo colocada num lugarzinho de lado, né? Tipo, eu não entendo a sua dor, então deixa você aí quietinha, Sim, tudo melhor bem. não saber, porque melhor não é saber, não vou nem... inconveniente. não quero saber, deixa você aí, pronto. E é um assunto que precisa ser falado, porque foi o que eu falei, conhecimento é poder, e aí quanto mais pessoas ouvirem sobre o autismo, Sim. mais a sociedade vai estar preparada para Pra receber a os gente, nossos exatamente. filhos e entender também, E tem até ver empatia diagnósticos, também, né? ter empatia, políticas públicas venham acontecerem na vida de tantas pessoas. Nós somos privilegiados que a gente consegue dar um bom tratamento para os nossos Exatamente. filhos. Então, assim, é um volume Absurdo. muito Muito grande para a Hoje, sociedade achar Não dá pra que... negligenciar a gente. Não né? tem, entendeu? Precisa do olhar do poder público, até porque os planos de saúde, né, não dão tem, conta. não E, tem. enfim, a gente precisa de um espaço. Né, pra Exatamente. gente. E você ceder esse espaço aqui pra gente falar sobre isso, né, é muito importante. É verdade. E é muito maravilhoso, porque muita gente nem enxerga a gente, né? Não sabe do nosso caos. Né? E ver a gente assim, feliz. Oi, tudo bem? Tá tudo ótimo. Tudo E ó, ótimo. tira assim, ó, de letra. Arrumadona, bonitona, pra
Sempre acha. Uma vez a chefe minha perguntou assim, você tem, porque eu embarco de vez em quando, né? Não sabia que você tinha filho. Eu falei, tenho. Eu tenho filho autista. Porque, na verdade, todo mundo julga, mas ninguém veste a nossa roupa, né? Ninguém tá no dia a dia na nossa casa. Mas é muito fácil criticar a mãe que trabalha, né? A mãe que deixa o filho com o outro como se fosse fácil, né? Mas é uma escolha todo dia de você ser mãe e ser profissional. Você tem que escolher todo dia isso. Sim. Senão você não consegue. Sim. E não pode ser negociável, não negocie, né? E tudo bem, se você quer parar tudo pra cuidar do seu filho, amém. Tudo bem também. Não é um problema. Que esteja bem. Isso, exatamente. Se for uma escolha sua, você resolveu parar a sua vida. Ótimo. Vai, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que ser mais, entender todos os lados. Exatamente, e não julgar, né? Porque cada vida é uma vida, cada um lida com uma situação, às vezes melhor, às vezes pior, de uma maneira muito diferente. Então, acho que a gente tem que estar cada vez mais, ser mais empático, né, com o outro. Porque cada um eu sou a favor do direito de escolha. Então, escolha o que faz bem. Como a gente falou lá no início, né? A gente é julgado por tudo. Por querer casar ou não querer casar. Porque tá, né? Por engravidar, eu não quero ter filho. Tudo é julgamento, então. É verdade. Vamos deixar aí as pessoas escolherem, né? Com serem certeza. Mulheres e que tenham as próprias escolhas, principalmente. Verdade. Olha, fica a dica pra quem conseguiu chegar até agora. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Você vê que vocês estão vendo, gente. Olha, se vocês querem praticar a empatia de vocês, encaminhe esse vídeo pra quem vocês acreditam que vai se beneficiar com essa história dessas duas maravilhosas aqui. Encaminhe esse vídeo, dá um like pra que a gente possa ter alcance. Porque esse assunto, como dito por elas mesmas, é um assunto que não tem muito palco, não tem muito espaço. As pessoas não gostam, porque entrar em contato com o sofrimento real do outro é difícil. Então vamos encaminhar, vamos fazer com que isso alcance outras vidas e impacte outras vidas. Agradeço para quem chegou aqui até agora. Se inscreve no canal pra gente ganhar força, dá um like e é isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada pelo Beijo convite. vocês. Até no próximo episódio do Pode na Bolsa. Não perca. Beijo. Tchau. Tchau, galera.